Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um encontro do discipulado do Ministério Preciosa Semente. Eu sou a missionária Lia Alves e hoje a gente começa finalmente o nosso curso de disciplinas espirituais, até que enfim. Hein? O discipulado traz orientações práticas para o crescimento, amadurecimento espiritual, dicas de leitura e ferramentas para você avançar, evoluir, subir de patamar, melhorar sua vida e a vida dos que estão à sua volta. E desde já quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, comprometimento. Olha, gratidão por você estar aqui, por você estar assistindo esse tempo todo, tem assistido os vídeos do discipulado e por você estar aqui hoje. Então, deixa eu começar te explicando o conteúdo da aula de hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre o que são disciplinas espirituais, para quem são as disciplinas espirituais, quais as disciplinas vamos abordar no curso e padrões de comportamento. E tem uma surpresinha no final da aula. Então, vamos lá? E lembrando, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, compartilha no status do WhatsApp também, porque é muito bom e funciona. E vai ser bom para os seus amigos, indique para as pessoas que você ama, tá? Então vamos lá, eu vou abrir o estudo com uma frase do livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse livro é uma referência quando se trata de disciplinas espirituais. Desde já eu quero recomendar que vocês leiam esse livro, Celebração da Disciplina, ok? E é muito apropriado começar com ele, porque é o nosso livro base. Então ele fala assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação momentânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. As disciplinas espirituais nos convidam a passar do viver na superfície para o viver nas profundezas espirituais. Uau! É isso. Profundidade. Profundezas espirituais, é um abismo chamando outro abismo. Isso é disciplina espiritual, é isso que ela faz com você, te leva de um ponto A para o ponto B, mas é em profundidade. Então, eu gosto muito dessa definição porque ela é simples e já te dá a ideia que você vai de um lugar para o outro, você vai de uma profundidade a outra. E não é disciplina pela disciplina, não é fazer por fazer, tem um propósito, não é uma coisa estática, tem um movimento na disciplina. Há uma evolução, há um caminho a ser trilhado, explorado, conhecido. Não é as disciplinas não são uma coisa monótona, estática, que tem a única função de exterminar a alegria da sua vida. Não é para exterminar, pelo contrário, é para dar mais espaço à alegria, uma vez que a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se você vai dar lugar ao Espírito Santo, você vai ter mais alegria. Então, as disciplinas liberam algo poderoso que vem do seu interior. E o que são, então, as disciplinas espirituais? Eu separei a definição mais simples, não uma definição teológica, mas uma definição prática para você. O que são disciplinas espirituais? Hábitos que você cria com a finalidade de dar mais lugar ao Espírito Santo. É isso, gente, disciplinas espirituais são hábitos. Para quê? Para dar lugar ao Espírito Santo. Simples. Se a gente for ficar fazendo teologia, vai complicar. Você quer teologia? Leia o livro do Richard Foster. Ele vai fazer com excelência. Ele vai fazer isso muito bem e vai fazer daquele jeito que você vai entender e vai praticar. Mas aqui para o curso hoje, a gente vai ter uma abordagem, como sempre no discipulado, uma abordagem prática. Ainda que a gente recorra a metáforas, a fábulas, mas é sempre para você entender melhor apenas, tá bom? Então, deixa eu falar em fábula, analogia, deixa eu fazer uma analogia para você entender. Imagina a fonte de um rio que nasce no interior da montanha. Aquele rio de águas puras, limpas, cristalinas, no alto daquela montanha lá, montanha nas alturas e tal. Aquela fonte precisa descer, precisa percorrer um determinado caminho, até que ela vai passar por uma terra e vai formar o leito de um grande rio, né? Mas ela começa com uma pequena fonte. E acontece que essa nascente, embora ela seja de uma água limpa, pura e cristalina, ela está coberta de lixo, de folha seca, tem pneu de carro na fonte, tem lixo, tem folha seca, tem pedrinha, tem tênis velho, tem pacote de fralda suja, tem pote velho, tem tudo, tem garrafa PET, pote de guaravita, tem tudo lá. E todo o lixo do mundo. E ela tá tão cheia de tranqueira que essa água sai, mas fica empoçada e acaba até secando com o calor
antes de chegar na área que seria o leito do rio. E com isso, essa área, que além de ser o leito de um rio, as suas margens teria campos verdes, porque se vai ter água e terra, vai brotar uma vegetação, a vegetação vai trazer animais, os animais vão fazer o seu trabalho e daqui a pouco o ecossistema está todo completo. Mas não, como não vai ter água, aquele local que seria o leito do rio vira uma terra seca. Entendeu? E mesmo tendo uma grande fonte de águas à disposição para isso, aquela terra vai virar uma terra seca. E à medida que você vai removendo esse lixo, o caminho das águas é liberado e a terra seca vai ficando curada e o rio flui. Então, você pegou. Você é a pequena fonte. O rio de águas vivas é o rio do Espírito Santo que flui de você. A terra seca é a sua vida, mas era para ser um grande manancial, era para ser um território verdejante, campos verdes. As tranqueiras são as coisas que te impedem de manifestar o rio de Deus na sua vida. Um abismo chama outro abismo, como diz o Salmo 27, né? Um abismo chama outro abismo, e essa é uma boa definição da prática das disciplinas, sabe? Quem vive na profundidade rejeita o raso, tá? Quer ir mais fundo, então ele se torna um explorador das profundezas, mas você tem que remover o lixo. E isso você vai fazer à medida que as impurezas forem saindo, que você for limpando a fonte, né? Que na verdade quem limpar a fonte seria o processo de santificação, isso é obra do Espírito Santo, mas estar no lugar certo na hora certa é sua parte. Estar disponível para o Espírito Santo é sua parte. Se colocar à disposição do Espírito Santo é sua parte. Isso você faz através das disciplinas espirituais, entendeu? Então, à medida que você se torna um explorador das profundezas, você sabe que tem mais para você. Você sabe que não para por ali. Você sabe que tem profundezas de Deus, que elas são infinitas e você quer o máximo todos os dias. Você quer o inefável, as experiências indizíveis. Sabe? Você quer viver experiência como Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Como João, que foi arrebatado na ilha de Patmos. Como Elias, que foi transladado. Quem pratica as disciplinas, sabe? Ele sabe que tem uma vida mais profunda para ele. E ele quer essas coisas, quer uma vida que resulte numa prática cristã mais profunda, com mais amor ao próximo, com mais perdão, mais amor a Deus e por aí vai. E quando eu falo Paulo, Elias, João, de repente você pode pensar, então as disciplinas são para gigantes espirituais, estou fora. Não. Para quem são as disciplinas espirituais? Olha, são para pessoas comuns, que tem vida, que trabalha, que estuda, que tem filhos, ou alguém que tem um ministério, ou alguém que não está envolvido no ministério na igreja, que pega trânsito, que pega engarrafamento, ou que tem carro. Para todo mundo, é para pessoas. As disciplinas espirituais são para pessoas, né? E a disciplina tende a fazer com que você pareça um gigante, porque ela vai te transformando e dá uma aparência, mas a Bíblia diz que Elias era homem. Com tudo aquilo, ele abriu, fechou os céus para chover, mas era um homem. Agora, por que parece que é um gigante? Porque a vida espiritual trabalha o seu caráter e realmente você aumenta você aumenta a sua estatura, aumenta. Sua vida espiritual fica no outro nível, querido. Não tenha dúvida, porque fica assim. E esse é o propósito da gente, que você saia diferente desse curso à medida que você for praticando as disciplinas, tá bom? Mas apenas conhecer as disciplinas, falar a respeito, não te torna disciplinado, certo? Saber as regras do jogo de futebol não me torna uma jogadora de futebol, né? Então, conhecer as disciplinas espirituais, ler todos os livros sobre disciplina espiritual não te torna espiritualmente disciplinado, você tem que praticar. Então esse curso vai ser um curso de disciplina, de falar sobre disciplina com conhecimento e prática, ok? E por quê? Porque disciplinas existem para acessar o canal da graça, gente. A graça está aí para todo mundo, está disponível, sabe? Mas há maneiras de você se colocar à disposição. Então, as disciplinas não geram santificação, mas elas geram liberdade. Você paga o preço da disciplina, compra os benefícios da disciplina e ganha de recompensa a liberdade, produtividade, prosperidade.
Esse bônus é essencial porque te afasta do arraial do pecado. Sabe aquele arraialzinho divertido com carrossel, de emoções, aquela montanha russa que termina no cativeiro do pecado? Pois é, te afasta disso aí. Aliás, hoje eu vou contar a história de dois meninos. Uma história real e a outra um clássico da literatura infanto-juvenil. Fica com a gente até o final. A jornada é longa, mas eu tenho uma surpresinha para você no fim do vídeo. Eu estou falando com a gente porque o André estaria aqui com a gente agora na abertura, mas alguém tinha que ficar com a Kim e ele foi escolhido hoje para ficar com a Kim. Então vamos lá, vou contar a história de Kevin. Uma história com uma vida com propósito, certo? Kevin era um menino de 6 anos, matriculado pelos pais na escola de música. Todas as tardes, depois da escola, ele se senta na sala de estar e fica dedilhando o violão sem vontade. E enquanto ele observa os outros meninos jogando bola do outro lado da rua, que era onde ele queria estar, ele tem que estar lá praticando seu violãozinho chato, sem graça. Disciplina sem propósito é isso, é servidão. E era assim que Kevin se sentia, um escravo. Agora, uma determinada tarde, estudando violão por algum motivo, Kevin recebe a visita de um anjo. Na visão, ele foi levado a uma casa de concertos famosa, era o Carnegie Hall, tá? Quem já ouviu falar? É uma casa muito famosa e onde ele se vê como um grande concertista, tocando violão. Normalmente ele ficava entediado com música clássica, mas ele se vê tocando música clássica e fica maravilhado com aquilo que ele vê e ouve. Ele olha a perfeição, a maestria dos movimentos, dos dedos nas cordas, tocando com uma perfeição divinamente. Kevin pensa sobre ele ali agora, eu toco tão mal, como é que um dia eu posso fazer isso? Aquela mão desajeitada, tocando, tropeçando, como é que um dia vai chegar naquele grau de perfeição? E o concertista estava lá tocando perfeitamente, de maneira sublime, tirando o som perfeito. Impossível Kevin não pensar no seu violão, naquele som áspero, ruim que ele estava tirando. E Kevin fica encantado com aquilo que vê. E a cabeça dele chega a ficar assim, chega por lá, fica por lá, aquela coisinha assim, absorvendo tudo. Ele nunca imaginou que algum dia ele poderia tocar violão. Aliás, ele nunca tinha visto alguém tocar violão assim. Então o anjo pergunta a Kevin, o que você achou? Kevin, como um menino de 6 anos, responde, uau, se fosse no Brasil, caraca, ia ser alguma coisa assim. Então, a visão desaparece, Kevin se vê novamente em casa, porque ele estava em casa, mas o anjo continuou lá, e ele falou, Kevin, o músico maravilhoso que você viu é você, daqui a alguns anos. Isso aí o anjo aponta para o violão e fala, olha, mas você tem que estudar, você tem que praticar. E o anjo desaparece e Kevin fica sozinho com o violão. Agora, a disciplina de Kevin, a partir daquele momento, passa a ter uma direção e um propósito. E você pode imaginar que aquela disciplina mudou, nunca mais foi a mesma. E aquela visão um dia se concretizou. Então, Kevin teve uma visão que gerou um objetivo para conduzir a um futuro, para ele se alinhar com aquele futuro que ele viu na visão. Então, teve esforço envolvido, claro, mas não era mais servidão, porque Kevin tinha propósito. Então, quando falamos da disciplina na vida cristã, muitos crentes se sentem como Kevin em relação à prática do violão, disciplina sem propósito, sem direção. Para alguns cristãos, até mesmo a oração parece servidão, sequidão ou alguma coisa sem sentido. Meditar nas escrituras é chato, jejum é sofrimento, é deserto, é sofrência. Se você sente assim, você precisa de uma visão. O que é uma visão, querida? É o seu futuro, é o que te dá um propósito. É onde eu quero estar daqui a um tempo. Isso é você ter uma visão. Tá? Para que a igreja toda semana? Para que jejuar? Para que adorar? Se prepara, vou te passar uma visão. O plano eterno de Deus garante que no final todo cristão será conformado à imagem e semelhança de Deus, mas não devemos apenas esperar pela santidade. Devemos buscá-la. Por quê? Porque podemos viver parte da vida futura, não podemos esperar, devemos buscá-la. A gente tem que viver parte da vida futura agora, porque começa agora, como se estivesse fazendo download, sabe quando o computador começa a enviar parte do arquivo, né? E para que a igreja toda semana? Para que jejuar? Né? Para que isso? Porque você já foi consumado. A vida eterna começa a ser vivida aqui. Então você não precisa esperar chegar lá para ter certas práticas e fazer certas coisas. Agora, para acessar as coisas da vida futura agora, você tem que dar um chega para lá na tua carne, para dar um lugar para o Espírito Santo.
E você faz isso com a disciplina. Por isso, 1 Timóteo 4,7 fala: exercite-se na piedade. Escreve aí isso na folha de papel, deixa aí do lado do teu notebook, do seu celular, onde você estiver agora. Deixa aí, escreve aí: exercite-se na piedade. 1 Timóteo 4,7. Agora vamos contar a história de um outro menino. Não tão feliz quanto Kevin. Outro menino é Pinóquio. É um boneco de madeira é de história de um menino que queria ser um menino. É um boneco de madeira que queria ser um menino de verdade. É um clássico da literatura infanto-juvenil. É uma história muito boa. Pinóquio, certa hora, ele se encontra com a fada azul e ela transforma o seu sonho de ser um menino de verdade. E ela transforma esse sonho em realidade. E ele vira quase um menino. Quase por quê? Porque ela fala que para completar a transformação ele tinha que provar que era corajoso, verdadeiro e altruísta. E coloca nele um nariz que crescia quando ele contava mentiras. Estranha essa fada. Safada. Mesmo, você vai ver que ela não prestava. Pronto, falei, ela não presta. Aquela fada é o diabo. Pronto, contei, dei spoiler. Não é spoiler porque a história é de 1800 e lá vai. Mas ela não presta e você vai ver. A parte mais obscura ainda da história, quase ninguém lembra. Pinóquio tem seu sonho realizado, mas não tinha clareza sobre o que era ser um menino de verdade. Talvez você tenha um sonho, mas não tenha clareza sobre o seu sonho. E ele começa a agir mal. Então ele é levado para a Ilha dos Prazeres. Ele chega pertinho de concretizar o sonho dele, de repente vira casaca, começa a agir mal. É levado para a Ilha dos Prazeres, olha só. Um local onde crianças e adolescentes obedientes são levados, um lugar sem regras, sem autoridade. Maravilhoso, sem autoridade, sem regras, sem obrigação, sem ninguém me chateando, sem nada para falar. Viva a sociedade alternativa. Faça o que tu queres, é tudo da lei. Não sei se você sabe, mas esse slogan é um slogan satanista. Você sabia disso? Você não sabia, não? Pois é. É um slogan satanista. Para quem conhece Raul Seixas, viva a sociedade alternativa, faça o que tu queres, é tudo da lei. Ele estava falando de uma sociedade satanista, hein? Se liga aí na história. Não era apenas ocultista, era satanista. A história toca Raul, sai fora disso. A gente é cristão, a gente não precisa de Raul Seixas, não. Então, na Ilha dos Prazeres, é engraçado que ninguém ficava melhor. Na prática, as crianças iam mal, iam para lá, e iam piorando todo dia. E todos eles, a Ilha dos Prazeres, ela tinha uma condenação. Quem ficava lá e ia agindo mal virava burro, e um burro de carga, e era obrigado a trabalhar nas minas, carregar cargas e pesos a vida inteira. A metáfora está começando a fazer sentido. Porque é engraçado que todo mundo virava burro de carga, era uma questão de tempo. Ninguém ficava lá, ninguém ia para lá e ficava bom. Ninguém ficava melhor e ninguém voltava. Eles ficavam aprisionados lá, um cativeiro. Por quê? Porque você perde sua identidade, seus valores, os seus princípios vivendo na Ilha dos Prazeres. E a gente vai ver já o que era a Ilha dos Prazeres. O pai de Pinóquio, desesperado, tenta salvar o menino, mas corre risco, quase morre. Pinóquio tenta salvar o pai e ali ele prova ser corajoso, mas ele morre. Senhoras e senhores, o protagonista da história infantil morre por alguns segundos, mas ele cumpre seu propósito de vida original, que era ser corajoso, verdadeiro altruísta. Então, a fada ressuscita, maravilha, o pai dele, que é o Gepeto, fica feliz, mas olha só, os amigos de Pinóquio que estavam ali com ele morreram, amigos. Quem morreu, morreu. Quem virou burro de carga, continuou burro de carga. O lugar não mudou. A estrutura da Ilha dos Prazeres não desapareceu, ela continuou lá. O que eu quero dizer? As consequências da Ilha dos Prazeres permanecem. Ninguém passa por lá impunemente. As consequências permanecem. Isso é interessante. Na Ilha dos Prazeres, Pinóquio se afasta do seu sonho, do seu propósito de vida, que era ser um menino. E engraçado que a fada coloca o nariz mágico sabendo que Pinóquio ia mentir. Ela só queria envergonhar ele. Por que ela não ensinou ele a ser corajoso, verdadeiro e altruísta antes de realizar o sonho dele? Porque se isso era importante, por que ela não fez primeiro?
Não, ela propôs o quê? Um atalho. Não, você consegue realizar seu sonho sem passar pelos processos, sem passar pela semeadura, sem passar pelo processo que vai te sustentar na existência daquele sonho. Tá vendo o problema do atalho? Porque ser corajoso, valente, altruísta, isso não acontece da noite para o dia. Você precisa de experiências para chegar nisso. E essas experiências são que vão transformar você naquilo que você precisa. Então, essas experiências eram o que transformaria o Pinóquio naquilo que ele queria se transformar. Ora, não era mágica. Então, depois que Pinóquio é capturado, aí a fada desaparece. Some, cadê? Não sei. Tá, o WhatsApp tá offline, não acho a fada. Não tem, cadê o telefone? Não atende. A internet dela caiu, puxa vida, hein? Ela não podia mais ajudar. E depois, quando ele é capturado, aí ela aparece. Aí ela fala, olha só, você tem o último pedido agora, ó, tô indo porque você vai morrer mesmo. É tipo assim, gente, é o último pedido. Sabe o último pedido? Tipo assim, o cara tá na fila de execução cadeira elétrica, ó, você tem o último pedido antes de morrer? É nesse nível que ela aparece, essa mulher não presta. Sabe? Cara, nem sempre alguém tem a sorte de ouvir o grilo falante. O grilo falante na história representa a consciência que fica cri, 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 um cri-crizinho falando, sabe, para te alertar contra esses atalhos da vida. Né? Quando você é cristão, você ainda tem o Espírito Santo para te falar, mas quem não é cristão, no máximo tem a consciência que, graças a Deus, que Deus deixou o mínimo de razoabilidade pra gente não cair tão fácil nessas ciladas. Mas a Ilha do Prazer, meu querido, é o lugar onde somos levados por convite de alguma fada azul, um anjo de luz. Você já ouviu essa história? A fada desceu do céu, é um certo anjo de luz também. Agora, a Ilha do Prazer é o lugar da condenação, e a fada que propõe esse atalho nunca tem intenção de ajudar, meu querido. E assim são os atalhos da vida. Eles conduzem a Ilha dos Prazeres, que aparentemente não tem regras, aparentemente são maravilhosos, mas traz à tona o pior que há em você. E com a finalidade de te condenar e te botar no cativeiro para você viver as amargas consequências de uma vida sem propósito e sem disciplina e transformar o seu mais lindo sonho num terrível pesadelo. É isso. Pronto, é simples. Ó, tá aí o desenho, tá aí o plano maquiavélico do diabo, tá aí. E agora eu vou te contar, a Ilha dos Prazeres é o local sem disciplina para Pinóquio. A falta de clareza, de foco, de consistência custou caro. E para você, meu querido, você que está assistindo, quanto te custou até aqui a sua falta de foco, de disciplina e de constância? Quanto te custou a falta de foco? Quanto te custou a indisciplina? Qual foi o preço da sua falta de constância? Sabe o que é constância? É você permanecer reto. Inconstância é você começa hoje, amanhã volta atrás. Ah, não. Começa a fazer dieta hoje, amanhã para. Começa um propósito de leitura na Bíblia hoje, amanhã para. Eu vou para academia hoje, amanhã não vou. Quanto te custou isso, querido? Porque o espaço mais curto entre um ponto e o outro é a reta. Agora você vem, a reta está aqui. Aí você vem, não passo. Mas eu vou. Você começou. O que é andar em círculo? Andar em círculo é isso, é você voltar atrás. Comecei aqui, era para chegar aqui, mas quando eu chego aqui, eu voltei. Comecei a fazer dieta, eu voltei. Comecei a dieta, estou indo bem, eu voltei. Comecei no propósito de leitura da palavra, tá vendo que você andar em círculo, gente? É andar em círculo. Não, eu sou crente. Aquele povo no deserto, né, andou em círculo, se perdeu, você também. Você não pode falar do povo no deserto porque você faz a mesma coisa. Você não consegue andar reto, igualzinho. Não entende como é que eles andaram 40 anos. Quanto tempo você tá com aquele propósito que você tinha no coração? Quanto tempo você tá andando em círculos com ele? Me fala. Quanto te custou? Calcula o preço. Agora eu vou te falar uma outra história ainda sobre um mendigo, um cara que eu conheci, aliás, um ex-mendigo que eu conheci. Quando eu e o André fizemos trabalho junto à população de rua, a gente aprendeu muito sobre a Ilha dos Prazeres. E até porque a gente visitou uma Cracolândia. Cracolândia é horrivelmente a Ilha dos Prazeres, já na fase de que as pessoas se transformam em animais e carregam fardos. Então, a gente conheceu um homem que era um ex-mendigo. Hoje ele é uma figura respeitável na cidade. Aliás, ele é o vereador em Niterói. E a gente perguntou como ele entrou nessa vida de mendigo. Como é que ele entrou naquilo e como saiu? Né? Porque a gente queria sair para me falar. Eu perguntei como é que você entrou nisso, porque a gente quer trabalhar com população de rua e eu queria sair. Eu queria que ele saísse. Eu quero tirar. Como é que eu faço? Aí ele falou, olha, eu entrei porque eu não queria me submeter a ninguém.
Eu não queria regras, eu tinha família, eu não queria ouvir palpite da minha família, não queria ouvir pitaco de ninguém, não queria que ninguém desse palpite, não queria ouvir conselhos. E eu não queria que o meu chefe me dando ordem, e não queria ninguém, não queria obrigação com ninguém. Então ele falou, quando eu passei a ver na rua foi um paraíso, porque não tinha cobrança, não tinha ninguém para me perturbar, eu fazia o que eu queria na hora que eu queria, e eu nunca vou esquecer o que ele falou. Eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo, porque eu não tinha problema. Pagar aluguel era problema, eu não tinha casa. Olha só que maravilha. Esposa era um problema, casamento era um problema. Eu tô livre, eu não tenho esposa, eu não tenho casamento para cuidar. Pai, mãe, enche o saco. Eu tô livre do fardo da minha família. Eu não precisava lidar com o chefe me aborrecendo, eu estava livre, era livre de tudo. O homem mais feliz do mundo é o mendigo. Cara, ele falou isso pra gente. Eu tinha comida, tinha roupa de graça. O mendigo é uma pessoa sem problema nenhum, porque o que é problema ele elimina. A sociedade é um problema para ele. Ele vive à margem da sociedade. Eu falei, rapaz, porque tem lógica no que ele estava falando, não é um raciocínio errado, insano. Ele é louco, mas é uma lógica, mas é uma lógica torta. Eu perguntei, e como é que você saiu disso, deu a volta por cima e chegou aí? Ele falou, olha, algum dia muitas pessoas vinham me ajudar, traziam comida, traziam bebida, roupas, eu tinha tudo, sem fazer nada por isso, era afortunado. Mas algum dia alguém me provocou, alguém foi duro, alguém jogou na minha cara que eu era um mendigo, e aquilo doeu. Alguém falou, você é um mendigo. E a pessoa falou, olha, tá vendo aquela roupa na loja ali? Você não pode comprar. Se você quiser, você não pode. Se você quiser comprar um prato de comida hoje, você não pode, porque você tem que comprar aquilo que deixaram, que permitiram. Se você quiser no restaurante caro, não te deixam nem entrar. Aí ele começou a falar, que a pessoa começou a bater. Imagina, você não chega e fala isso com um mendigo, fala, eu nunca tinha pensado algo assim. E ele falou que alguém chegou e começou a bater assim, pá, você não pode, porque acho que essa pessoa foi muito usada, como não? Sem dúvida foi usada por Deus, mas a estratégia era confrontar ele. E essa pessoa bateu na vaidade dele. Ele falou, essa pessoa bateu na minha vaidade. E ali eu despertei. Eu fiquei incomodado, não é nem despertar, eu fiquei incomodado, porque eu vi que eu não era tão bom quanto eu me achava. Gente, ele estava afirmando pra gente que ele estava ali, porque era orgulhoso. Tipo, eu não quero dar, sabe, sou bom demais para receber ordens. E ele estava ali. E aquela pessoa confrontou, você é um escravo do modo de vida que você escolheu. Você é um escravo, você não tem uma vida de autonomia, você não tem autonomia para nada, você nem existe perante a sociedade, você não tem nem mais carteira de identidade. A pessoa jogou pesado e graças a Deus, não sei quem foi, esse cara saiu de lá. E então esse mendigo achava que ele tinha tudo, que estava no paraíso, e ele estava na Ilha dos Prazeres. Você lembra que Pinóquio era um boneco sem autonomia? Era um boneco, logo, sem autonomia. A zona de conforto era a zona de controle, né? A zona de conforto era ali onde ele tinha total controle da sua vida. Esse mendigo em algum momento foi confrontado, alguém provocou, sabe? Em algum momento alguém foi o grilo falante para esse mendigo, para ele sair daquela vida. Os prazeres em si não são ruins, gente. Tanto que nós somos equipados e capacitados a ter prazer. Somos equipados para ter prazer. E agora eu vou te falar sobre a zona de conforto. A psicologia chama de zona de conforto a repetição de padrões de pensamentos e comportamentos de uma pessoa que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É vida estável, né? Uma estabilidade ali. A zona de conforto em si não é ruim. As pessoas falam, saia da zona de conforto. A zona de conforto em si não é ruim. Você tem que saber como usar e o que fazer nela. O problema é que nós somos equipados a sentir prazer, mas também somos equipados a sentir dor. E a gente cresce na dor. Na zona de conforto, você tem o sentimento de controle. Ter o sentimento não significa que você de fato tem controle. Esse que é o problema. Você tem a ilusão de controle. E viver uma ilusão nunca funciona. Então, na realidade, ninguém tem controle de nada. Você não tem controle nem de um fio de cabelo na sua cabeça. Então, a gente precisa crescer. Então, como é que você trabalha com a zona de conforto, a sua ilha de prazer? Você cresce e ela é estável, mas se você crescer, ela vai parecer menor, porque você tá maior. Ela vai ter o tamanho que ela tem que estar. Quando você cresce, sua zona de conforto cresce também, ela expande
ela expande, e porque ela não domina a sua vida. E aí sim a coisa funciona. Errado é só a zona de conforto crescer e te tragar. Agora, você crescer e a zona de conforto crescer com você, aí sim, esse é o ponto ideal. Porque, e sabe quando, quer ver um exemplo? Você quer praticar, por exemplo, sei lá, vamos dar exemplo, futebol. Você quer jogar futebol. E você não é muito bom, você começa a praticar, você fica bom. Chega uma hora que você não tem mais medo, você domina aquela arte, você domina aquele esporte. Então você está trabalhando dentro de uma zona de conforto, que você sabe que você é capaz de fazer determinadas jogadas. Ali você está na zona de conforto, mas você pode procurar jogadas mais ousadas, e aí você trabalha dentro da zona de conforto, mas e fora, de maneira que você amplia a zona de, você expande a zona de conforto e não diminui. Entendeu? Tá dando para entender? Isso te traz conforto e te traz algum nível de controle, mas é motivador para você crescer, porque você sabe que você tem que crescer. Agora, dentro da zona de conforto, ali sim, tem uma ilha, tem a Ilha dos Prazeres, porque é a chamada zona morta. A zona morta é uma subzona dentro da zona de conforto. A zona morta é a área de desencanto, é a área onde você só carrega os fardos como um burro de carga, onde você é um escravo, você sobrevive um dia após outro, sem sonho, sem esperança, eu já desisti, sem propósito. A zona morta não aumenta nem diminui, ela é paralisada, ela é estável, ela é estática, nada acontece. Quando você cresce, ela fica proporcionalmente menor, porque ela é estática, ela não aumenta. A zona de conforto aumenta, mas a zona morta não. Então, se você diminui a zona morta, ela vai parecer maior, mas ela não muda de tamanho. Agora, se você aumenta muito, ela vai ficar pequenininha, e quanto menor, melhor, porque é uma zona morta. Então, a zona morta pode até parecer divertida se você enfeitar ela com prazeres. Por quê? Você vive na zona morta, total ausência de risco, total conforto, mas veio vazio. Você sente um vazio. Esse vazio, ele é para te impulsionar em relação aos desafios. Mas se você decide se recolher à zona morta, aquele vazio vai ficar cada vez mais gritante e você vai precisar de alguma coisa para satisfazer aquela fome interior. E aí, amigo, aí vai vir bebida, vai vir algum prazer momentâneo, instantâneo, vai vir droga, sei lá, qualquer vícios, né, que acontecem aí. Algum prazer, alguma coisa do tipo. E você tem a zona do medo, saindo da zona de conforto, você tem ainda a zona do medo, que é assim, você sente falta da autoconfiança, você acha desculpa para mascarar a autoconfiança, a falta de autoconfiança, sente medo do fracasso, é uma zona que incomoda, tá? Eu vou mandar um gráfico para vocês visualizarem bem isso, tá? E as decepções, sente medo até do sucesso, sabe? E qualquer outro medo que te paralisa, que a zona do medo, ela é paralisante, tá? Então aqui você é afetado pela opinião alheia, você paralisa, o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar, mas se eu fizer isso, vão falar que isso, isso aqui, isso aqui, vão dizer, o que vão falar? Mas você fazendo isso agora, você está estudando agora, mas isso aí não tem futuro, a opinião alheia te incomoda, isso é a zona do medo. Então somos equipados a lutar ou fugir. Então fugir é recuar, diminuir rumo à zona de conforto, é recuar. Agora, se você decidir lutar, você vai avançar e vai crescer rumo à próxima zona de padrão de comportamento, que é a zona de aprendizado. Então, a zona do medo, ela fica entre a zona morta e a zona de aprendizado. Então, na zona do medo, você pode lutar ou fugir, ou correr. E se você lutar, você vai para a zona onde você tem que estar, que é a zona de aprendizado, que é outra área que Pinóquio pulou. Você lembra que a primeira coisa que Pinóquio faz na história é começar a matar a aula, ele foge da escola. Ele não passa pelo processo de aprender a lidar com desafios, problemas, ensino, autoridade, adquirir novas habilidades, ampliar até a zona de conforto. A zona de conforto não é ruim, gente, tá? O problema é não expandir. É você não crescer. A zona de conforto assim, não é um problema. O problema é você não crescer. E como é que você faz isso? Indo para a zona de aprendizado. Você vai passar pela área do medo, pelo desconforto, né? Faz parte. Aqui você vai lidar com desafios, com problemas, adquirir habilidades novas e, como consequência, vai ampliar e vai ampliar a zona de conforto. E aí, na zona de crescimento, você vai encontrar propósito. Encontrando seu propósito, você encontra os meios de realizar seus sonhos. Não tem mágica para realizar seus sonhos, gente. Foge da fada azul.
É investimento, capacitação, é trabalho inteligente, traçando metas, conquistando objetivos, usando melhor seu tempo sem atalhos, ou resumindo, disciplina, foco, consistência. Vou te dar um exemplo de falta de disciplina. Falta de disciplina, de foco e de consistência. Povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito no calor do deserto. A visão ficou embaçada, perderam a clareza. E Deus o tempo inteiro ali, olha, fica lembrando a lei, né? Cada passo você lembra. Tanto que mais à frente Josué, cada passo que dava. Deus nos tirou do Egito, com mão forte, nós éramos escravos, Deus nos tirou. Ficava lembrando por quê? Para que o povo não perdesse a visão. É por isso que Josué, cada passo que ele dava, sacrificava e relembrava, para não perder a visão. Josué era um grande estrategista e ele entendia a importância de ter uma visão e de ficar relembrando a visão. Porque ele viu o povo perder a clareza. Né? E então no calor do deserto a visão fica embaçada, o povo perdeu a clareza e perdeu o foco. Eles precisavam passar por um processo para transformar a mentalidade de escravos na mentalidade de senhores. Eles iam de escravos na terra da escassez para senhores na terra da fartura, da abundância. Né? E isso não é da noite para o dia, precisa de planejamento, precisa de vivências, de processos. Mas aquele povo não tinha disciplina para andar em linha reta. Eles não tinham consistência, davam um passo à frente, 10 para trás. Sem disciplina, você não conquista seus objetivos, não tira seus sonhos do papel. Sabe? Viver sem disciplina é pagar academia e não ir, é comprar remédio, não tomar, sabe? É caminhar rumo à terra prometida andando em círculos, gente. E o povo também não tinha consistência para manter o aprendizado, porque aprendizado é gradual, mas sem consistência você perde o que conquistou. Faz dia sim, dia não. A falta de consistência gera vazio. E é tentando escapar desse vazio que você busca qualquer coisa que te dê um alívio momentâneo, satisfação imediata. Aquele efeito miojo. Para o povo no deserto foram as cebolas, os temperos egípcios. Aí você vem falar, aquele povo negou a Deus, quis voltar para a terra da escravidão por causa de cebola. E você? Você abandona o seu propósito também por qualquer coisa. Fala que você nunca fez isso. Você já fez, eu já fiz. Quem nunca fez, gente? Falta de visão. Quem nunca se perdeu na visão uma vez na vida, ou várias vezes na vida? Para o povo do deserto, a pedra de tropeço foi cebola, tempero. Mas você pode tentar preencher com seu vazio com comida, bebida, droga, pornografia, algum outro prazer momentâneo. Não fala deles, não. Então, disciplinas espirituais, o nosso curso, disciplinas espirituais existem para você chegar a algum lugar com clareza. Então, nós temos objetivos espirituais, mas a realidade é que as disciplinas te ajudam em todas as áreas da sua vida. Porque a vida espiritual manifesta em todas as áreas da sua vida. Na verdade, não existe vida espiritual e vida secular. Existe vida. É uma coisa só, é integral. Se está separado é porque você não está sendo íntegro. Você entendeu quando Deus fala tanto de retidão e de ser íntegro? Ser íntegro é não fazer separação entre vida secular e vida espiritual. Não existe, existe vida. No seu trabalho você continua sendo cristão. Na sua escola você continua sendo espiritual e cristão. Ou deveria. Entendeu? Então, as disciplinas te ajudam em todas as áreas da sua vida porque elas te trazem foco, clareza. E a primeira coisa que você precisa ter é clareza. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer destino serve. Né? Isso é o que fala Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar basta. Qualquer lugar tá bom. Kevin, após ser visitado pelo anjo, teve um propósito, achou clareza para os seus objetivos e amou a disciplina. Você não precisa ser visitado por um anjo para ter clareza, mas precisa saber quem você é e o que é importante para você, para saber onde você vai e assim ter uma visão de futuro e entender o seu propósito. Você precisa ouvir o grilo falante, que é a sua consciência. Você precisa ouvir o Espírito Santo também. Você tem um apoio. Tá? Disciplinas espirituais são disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual, são hábitos e práticas que têm sido praticados pelo povo de Deus desde os primórdios. Nesse curso vamos ver algumas disciplinas. Quais são? Vamos ver meditação, oração, adoração, evangelismo, serviço, mordomia, jejum, silêncio, solidão ou solitude. Disciplina do caderninho de anotações. Você lembra aquele caderninho de oração? É disciplina. Estudo, simplicidade, confissão,
orientação, celebração. Essas são as disciplinas clássicas, e eu vou colocar algumas pessoais também, minhas, do André, e a gente ainda vai falar algumas disciplinas, porque disciplinas são hábitos, então elas podem variar de pessoa para pessoa. A gente vai ter o basicão, né? E olha, isso não é uma lista extensa, são algumas das principais e algumas pessoais também que a gente vai compartilhar com vocês. E os resultados, lógico, as nossas pessoais a gente vai compartilhar e vai dizer os resultados que a disciplina provocou. Isso vai ser muito interessante. Pinóquio, ele representa aqueles que não encontraram essa clareza, tá? A clareza dos seus objetivos, rejeitaram a disciplina, recuaram para a zona de conforto e foram tragados para a zona morta. Se você está no caminho de Pinóquio, perdido ou sem visão, sem conhecer o seu propósito, seus objetivos nesse curso, a gente ainda vai trazer exercícios para você achar clareza, porque você não vai sair desse curso sem saber para onde vai. Não, você vai ter clareza. Você vai sair daqui, você vai achar um caminho. Mas eu não sei a minha missão, o meu propósito, eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou nesse mundo a passeio. Não está nesse mundo a passeio. Você tem um propósito, uma missão. E você tem que saber quem você é, o que é importante para você, e você vai saber disso. Na próxima aula vamos acender essa luz, para você ter clareza, luz, para você saber, descobrir seu propósito de vida, achar essa clareza, ok? Agora, para a gente encerrar, eu quero que você pense coletivamente. Eu falei que a gente ia ter uma surpresinha aqui no final. Porque você vai ver que algumas disciplinas são individuais e outras que são coletivas. Ofertar, por exemplo, é uma disciplina coletiva. Você não oferta a si mesmo, você oferta para alguém. Então é coletivo. Pensando coletivamente, pensando no contexto de igreja, vou trazer uma outra analogia para você. Imagina uma queda d'água, uma cachoeira ou uma catadupa, queda d'água. Sabe, as cataratas do Iguaçu, por exemplo, são um conjunto de 275 quedas d'água que desembocam no mesmo rio Iguaçu. A criação, querida, ela prega um sermão. Imagina todas as catadupas da congregação local reunidas. Porque se o rio flui de cada um, então há uma nascente em cada um. Quando todo esse rio o rio de toda a congregação tivesse reunido num lugar só, desembocando num lugar só, imagina o volume desse rio. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. As tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Lembra disso. Quando se trata de disciplinas espirituais, um abismo chama outro abismo porque você começa a viver nas profundezas e o superficial não mais te atrai. Aliás, a vida cristã superficial não atrai ninguém. Por isso é que o crente superficial ele acaba saindo da igreja, porque vida cristã superficial é desmotivador mesmo. Cristianismo superficial não faz sentido. É chato, é desmotivador mesmo. Se você é superficial e você está desmotivado, você tem razão. É chato mesmo, você tá certo. Não é impressão sua. É desmotivador, você tá certo. O que tá errado é ser superficial. O que tá errado não é ficar desmotivado. O que tá errado é ser superficial. Você não tem que achar que o culto tem que ser mais motivador. Não, você tem que ser mais superficial. Se você acha que os cultos na igreja não são suficientemente motivadores, que as palavras que você ouve ou a sua igreja não são suficientemente motivadores, não tem nada errado com a palavra, não tem nada errado com a igreja, com o seu pastor, com os seus líderes. O que está errado é você. É você que tem que está sendo superficial. Corrige a superficialidade e você vai ficar motivado. Olha só, resolvi um problema já na primeira aula. Que maravilha de curso, não? Adoro isso. Olha o moço aí chegando. Ovo fresquinho. E o abacaxi de Marataízes, ó. 30 ovos. Olha só. Vamos lá. Um abismo chama outro abismo. E onde eu estava aqui? Um abismo chama outro abismo, você vai vivendo a profundidade da vida espiritual, quando as catadupas são liberadas, e não para por aí. Em Foz do Iguaçu, na época das chuvas, as cataratas do Iguaçu chegam a ser são consideradas a terceira maior do mundo. Por quê? Porque o volume de água aumenta, vou gritar igual almoço, 10 vezes mais, 10 vezes mais.
10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais. Querido, imagina o mover de Deus na sua vida 10 vezes mais. Pensa nisso, 10 vezes mais. Eu posso te dizer com segurança que se você praticar disciplinas espirituais, remover o lixo, as tranqueiras, explorar a profundidade do mundo espiritual, a sua vida vai mudar. A terra seca vai virar um grande rio. E se você for imparável na época da chuva, você vai experimentar o mover de Deus 10 vezes mais intenso na sua vida. Aleluia! Oh, pula aí, igreja, pula! Não importa o nível espiritual que você está agora. Pode ser raso ou pode ser muito profundo. Se estivermos juntos nessa disciplina, se removermos o lixo, se formos imparáveis até a chuva, vamos viver 10 vezes mais do rio de Deus nas nossas vidas. Por isso, desde já, te convido a praticar uma disciplina espiritual. No caso, vou te convidar a praticar o jejum, pelo menos uma vez por semana até o final do curso. Jejum é uma disciplina básica, clássica, é ficar sem comer. Você pode beber água, não come nada, durante pelo menos 12 horas. Hoje a gente ainda não vai dar aula sobre jejum, quem vai dar aula sobre jejum é o André, mas eu quero que você já comece praticando, é um curso prático. Você não quer teologia. Se eu começar a falar de conceito teológico, você vai ficar chateado. Então vamos pra prática. Você não quer prática? Bora pra prática, ué. Você quer, você tem. Você pediu, você tem. Ora. Então, a gente tá na abertura do curso. Esse curso tem preço. Ele não é de graça. Eu tô dizendo pra você o quanto ele vale. Tá valendo o seu jejum. Tá valendo? Não parar, não desistir, não retroceder. Paga o preço. A recompensa é 10 vezes mais de Deus. Nós nos comprometemos com você. Nós, estou falando eu, André. Hoje de manhã, eu apenas ia ministrar o curso, sem promessa, sem pressão. Eu ia só dar aula, pronto. Mas aí Deus começou, não, olha só. Eu quero que ele, fala para eles, eu quero que eles se comprometam. E eu quero que vocês se comprometam. Eu falei, mas senhor, eu só queria dar aula, não queria nada mais complicado. Não. Se compromete com eles, que eu quero que eles se comprometam, então você dá o exemplo. Então tá aqui, vou te falar uma coisa. Estou botando aqui minha palavra de profeta em jogo. Não é 10 vezes no sentido de multiplicação. Eu estou falando da matemática de Jesus. A matemática de Jesus é exponencial. Não é 10 vezes 10, que é igual a 100. Eu não estou falando de 100 vezes mais o poder de Deus na sua vida. Estou falando de 10 elevado à 10ª potência. Ou seja, 10 elevado à 10ª potência. Sabe o que é isso? Eu estou falando de 10 bilhões de vezes mais. Vou falar de novo, 10 bilhões de vezes mais do poder de Deus na sua vida. Gente do céu, deu medo. Imagina se você pudesse medir o poder de Deus na tua vida até hoje. Tudo que Deus fez na tua vida até hoje. Bota aí um número X, inventa um número X. Então estamos falando de X elevado à 10ª potência. É disso que a gente está falando. Faz o jejum no seu horário, tranquilo, no seu horário. Fica sem comer, pelo menos 12 horas, não menos. Pode fazer mais? Pode, mas não faz menos. Uma vez por semana, até o final do curso. Faça com constância, com consistência, com disciplina. Não deixe de fazer. Porque quando chegar a época da chuva, a gente vai ver 10 elevado a 10ª potência. 10 bilhões de vezes mais do poder de Deus. Te agradeço por ter ficado até aqui. Até a próxima aula. Eu vou fazer o meu jejum, porque eu quero ver o mover de Deus na minha vida. 10 bilhões de vezes mais. E você? Te espero até a próxima aula. Espero na próxima aula, hein? Um grande abraço. Fica na paz, querido.